Começando aqui a nossa gravação. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lia, sou conectora da Liga. Estamos aqui em mais uma das nossas lives de super aula. Qual é a ideia da super aula, né? Trazer assuntos que são pertinentes para a Liga dos Inovadores, que é uma comunidade formada por profissionais que gostam muito de inovação, criatividade, marketing, branding e tudo relacionado a essa área. São pessoas que são fora da curva, pessoas não acomodadas, que estão sempre querendo aprender mais. Então, nós estamos trazendo aqui semanalmente pessoas profissionais interessantes. Então, para nós também é muito importante que vocês tragam feedbacks, tragam assuntos que vocês queiram aprender, saber, indiquem pessoas, né? E também vocês, os próprios membros da comunidade, também são as pessoas que vão estar aqui apresentando para a gente os seus cases, as suas jornadas, né? Então, isso também é muito bacana. Sou mãe de pet, queria falar isso também, sou mãe de pet, grande consumidora desse mercado, afinal, são 2 pastores alemães gigantes que consomem cerca de 40 quilos de ração por mês, mais 4 gatos que consomem por volta de 20 quilos de ração. Então, sou uma grande consumidora, tenho um certo preconceito com o termo mãe de pet, prefiro tutora, mas enfim, deixa para lá. Queria mostrar para vocês rapidamente um case que eu acho particularmente muito legal, porque é da minha prima, comentei um pouco com o Marcelo sobre isso. A minha prima tem um cemitério de animais aqui em Piracicaba. Me falem só se vocês estão vendo a tela. Essa aqui é minha prima, o nome dela é Miriam, e esse aqui é o cemitério dela. Olha que coisa interessante. É um cemitério que tem uma parte de cachorros, uma outra parte de gatos, extremamente bem cuidado. Deixa eu ver aqui, ó. Cada lápide tem a carinha do animal, sabe? Extremamente bem cuidado. Quero mostrar aqui esse aqui é a entrada do cemitério. E é algo assim, que ela foi muito pioneira, sabe? Esse cemitério tem mais de 20 anos. E ainda é o pioneiro, né? Olha aqui um detalhe de uma lápide. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, aqui é o Instagram do Descanso do Amigo, é o nome do cemitério, e é algo bem assim, né, olha aí, ela já está com 3.000 seguidores, tá um Instagram bem cuidadinho, ela faz esse mural de homenagens para os animaizinhos, algo tão delicado, né, que é a morte de um amigo nosso, né, e eu já vi a Miriam cuidar, assim, dos bichos que chegam com o maior cuidado, com o maior respeito e carinho. Então, eu acho, assim, que é um case muito bacana que eu queria compartilhar com vocês antes da gente começar. Passo a bola, então, para o Marcelo. Legal, obrigado, Lia. Foi bacana essa sua introdução. Eu trouxe aqui o Lito, que está aqui sendo protagonista hoje dessa live, né? E uma alegria muito grande receber o Elton, que está conosco aqui, né? Membro associado da Liga recentemente, e é meu parceiro de trabalho, tanto na função minha de consultor com a Premier, quanto na SPM, que a gente tem um curso em que a gente trata da inovação no trade marketing do varejo e da indústria do pet, e é uma pessoa que eu também admiro muito, porque ele reúne, né, essa capacidade de ter uma vida executiva, profissional, inovadora dentro da área técnica e, ao mesmo tempo, tem um trabalho de pesquisador, né, ele é doutorando lá na ESPM, tem uma pesquisa de mestrado bastante densa e profunda, e vem agora aprimorando essa pesquisa, então é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, e com esse direcionamento que a gente gostaria de dar para a conversa, né, que é entender aqui uma comunidade de
de empreendedores, né? E a gente tem, por exemplo, o Hamburcão, que é uma pet shop que a gente conheceu nesses trabalhos feitos com a Premier, que a gente se relaciona muito com pet shop, mas aqui a gente tem um outro universo de pessoas também, né? Tu pega, por exemplo, o Dr. Saulo aí, que está com a gente, que está com o usuário Cheiro de Química, ele vem desenvolvendo um cicatrizante natural a partir da mangaba, que é para o mercado pet, né? Então, veja, a Lia trouxe um caso ali de cemitério, tem um caso de novos produtos, tem caso de novos serviços de hotéis, creches, beleza, tratamento, tem toda uma parte lúdica de convivência, né, dos animais. Hoje a gente estava conversando com o Jean, que também trabalha comigo em alguns projetos para pet, sobre a história de ter no Spotify músicas para você ouvir com seu pet, você tem canal de TV para entreter o pet durante o dia, ou seja, é um mundo de possibilidades. A gente tem aqui a Adriana, que é corretora de imóveis. De que maneira esse universo da mudança pet, né? A Alice tem um programa de mentoria chamado O Pulo do Gato. Olha só que maior fit com o mercado pet, e uma dos segmentos que a gente pretende atuar no empreendedores gateiros, né? Pessoas que querem ter negócios ligados a gato, seja café, seja roupinha, seja brinquedo, seja veterinário, seja mesmo pet shop. Enfim, é um tema muito transversal, e fico muito feliz em receber o Elton aqui para nos dar insights e a gente poder trocar um pouco junto sobre oportunidades em que esse universo pet pode nos trazer. Então, Elton, seja muito bem-vindo, a casa é tua aí para tuas considerações iniciais, e daqui a pouco a gente começa aí a troca com o pessoal. Muito legal. Obrigado, Pimenta. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, né, podendo ter essa oportunidade de dividir com esse grupo de pessoas aqui um pouco do que é a minha vida, né, seja a minha vida profissional, enquanto executivo de mercado, enquanto profissional, né, de uma empresa, de uma indústria que lida diretamente, né, com o mercado pet, mas como o Pimenta falou também, como um pesquisador da área, né, sou um profundo apaixonado e busco sempre estar entendendo um pouco mais de como essas relações, né, culturais se constroem, porque é uma relação cultural, quando a gente fala da relação interespécie, né, a relação entre ser humano e pet, e de que forma isso acaba impactando em tudo na vida, né? E eu acho que hoje um dos temas que a gente vai falar aqui é justamente sobre isso, né? De que forma essa relação, essa mudança cultural que representa, né, a entrada do pet na vida das pessoas está extrapolando a bolha do que é o mercado pet para outros mercados, né? Então, hoje, essa relação ela mudou tanto que ela impacta completamente outros negócios que necessariamente não são direcionados totalmente para pet. Um exemplo disso, assim, eu conheço várias pessoas com quem eu já conversei nas minhas pesquisas, já tive a oportunidade de entrevistar enquanto pesquisador, que me dizem, por exemplo, que não vão a um restaurante se aquele restaurante não, por exemplo, aceita a presença do pet, que não se hospedam num hotel, por exemplo, se esse hotel não for um hotel pet friendly. Eu estava conversando no início aqui, talvez todos não estivessem aqui ainda no momento, eu recentemente saí de férias, o Marcelo me perguntou, né, como foi as férias e tal. Uma das coisas que mais eu observei foi isso, né, o número de pessoas que viajam com seus pets, assim, de me hospedar em hotéis eu vi no interior da França. Eu estava hospedado num hotel Mercury, né, no Mercure, lá no interior da França, e assim, no mesmo dia, no restaurante que eu estava jantando, tinha uma pessoa com um cachorro grande, com um Golden Retriever, e uma outra pessoa com um pastor alemão, jantando dentro do restaurante do hotel. Então, o quanto isso impacta na vida das pessoas, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouco disso, né? Não só
nas oportunidades que existem dentro da bolha, né, do mercado, mas o quanto isso também, né, essa mudança cultural, ela saiu dessa bolha e hoje a gente tem uma série de oportunidades aí, né? O Jean está aí, se eu não me engano, Jean, você me corrige se eu estiver errado, mas num dos cursos que a gente teve a oportunidade de conversar junto, ele falou sobre, por exemplo, lá num trabalho de produtos que fossem utilizados para higiene de espaços que não afetassem o pet, né? Então, olha só como isso sai da bolha, né? A gente está falando de produtos para sanitização de espaços, mas pensando que aquele espaço vai ser frequentado por um pet e que isso não vai, por exemplo, influenciar o pet, né? Isso sem falar nas questões de crueldade, né? Na série de selos que a gente tem aí de cruelty-free, né? De produtos não testados em animais, tudo isso também, o quanto isso impacta diretamente no consumo. Então, acho que é a partir daqui que eu gostaria de iniciar a conversa com vocês. Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês, e aí vocês só me confirmam se está tudo certinho, para a gente começar aqui a conversa. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que está montando, está ainda um pouco preta, mas vai melhorar, eu acho. Tá bom. Não, acho que tá a tela do próprio Meet está aparecendo. Ah, desculpe, então eu devo ter compartilhado errado. Acontece nas melhores Eu famílias. sou uma pessoa do Teams. Do Teams, e aí às vezes eu tem uma... Agora tá melhor? Vê se me confirma se vocês estão Eu bem. acho que agora sim, Tá. Então a ideia é a gente falar um pouquinho da revolução do mercado pet, tá? Então, só para eu me apresentar, eu sou Elton Leal, né? Eu sou executivo de mercado, sou gerente de merchandising da Premier Pet, que é uma empresa genuinamente brasileira, uma empresa da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, uma empresa que revolucionou o mercado pet no Brasil e até para fora do Brasil, para o mundo, porque a gente é desenvolvedor de tecnologia em nutrição, né? Então, muito do que existe hoje de tecnologia em nutrição saiu daqui, saiu das pesquisas que foram feitas pela Premier Pet, e hoje o mundo inteiro acaba se apropriando disso também, né? Isso foi para o mercado no mundo inteiro, e uma empresa que também investe muito no fomento de pesquisa, de desenvolvimento, né? A gente tem um centro de desenvolvimento, então é muito legal. Recentemente, agora, há algumas semanas, a gente ganhou um prêmio num dos maiores congressos de nutrição do mundo, então a gente tem esse viés também de estar trabalhando muito forte com a parte de pesquisa. E, pode falar? E também tenho esse lado de especialista em consumo, né? De ser uma pessoa que desenvolve uma carreira paralela na área de pesquisa, né? Entendendo como se dão essas relações de construção do consumo, né? E aí muito focado numa área de conhecimento que chama teoria da prática, né? Que entende as relações de consumo a partir de como as práticas se constroem, né? E aqui a gente está falando de uma prática que é o pet keeping, né? Então, o fato de você se relacionar com o pet, de você ter um pet dentro da sua família, dentro dos estudos, né, da zoantropologia, é chamado de pet keeping. Então, vamos falar um pouquinho do que é esse pet keeping, né? Então, o pet keeping, ele é uma prática, né? O ING ali no final, quando a gente olha semanticamente, está falando sobre algo que está acontecendo. Então, isso é uma prática. O pet keeping, ele se refere a essa prática do ser humano, né? Se relacionar com animais de estimação que passa por diversas razões. Essas razões, elas podem ser emocionais, podem ser culturais, podem ser sociais, né? E essa prática, ela vem evoluindo ao longo de muitos anos, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa histórica, né, de como se deu a construção da relação entre espécies, né, entre seres humanos e animais, a gente vai entender que isso não é novo, que isso já vem de muito tempo, só que isso vem se transformando, isso vem numa espiral, né, constante de transformação, fazendo com que, primeiro, né,
a forma como essa relação se dá, ela mude, e principalmente os significados que permeiam essa relação se transformem com o passar do tempo. Então, a gente vai ver que em diferentes culturas, em diferentes períodos históricos, essa construção de significado, dessa prática de relação entre espécies, ela vai se transformando. E aí, quando a gente olha para um mundo moderno, para o mundo contemporâneo, a gente vai entender muito isso a partir da significação do consumo, porque o consumo é uma linha mestra que move a nossa vida, seja o consumo do ponto de vista de material mesmo, né, de financeiro, da relação de troca, ou seja do consumo estético, seja do consumo de significados. Então, quando a gente olha historicamente, a gente sabe que o homem e o pet, ele já se relaciona desde que se tem registro na história. É óbvio que essa relação, ela inicia-se a partir de uma questão de funcionalidade, né? O homem entende que o animal tem uma importância funcional na sua vida, só que isso vai mudando. Então, quando a gente olha para o Egito Antigo, por exemplo, a gente já vai entender o pet ali existindo com um significado diferente, né? Quando a gente vai ali para o início da Idade Média, né, alta Idade Média, a gente já vai ver isso de uma outra forma. Quando a gente vai para o Renascimento, a gente já entende o pet, né, surgindo aí como a parte de uma relação de um consumo conspícuo, né? Aquilo que gera status, que gera diferença para quem tem, né? Eu gosto muito desse quadro que eu estou trazendo aqui, que ele está situado no período histórico, né, artístico, que é do Renascimento, que mostra justamente isso, né? Que é um casal com seu pet de estimação ali. Então, aquilo já era um símbolo de status, já gerava uma diferença para quem podia ter isso dentro da vida, principalmente quando a gente fala de uma época em que, né, eles viviam de uma maneira muito diferente da maneira como a gente vive hoje. E, por fim, quando a gente olha historicamente para a Revolução Industrial, quando a gente começa a entender mercado, quando a gente começa a entender consumo de um outro ponto de vista, a gente vai entender também que essa significação do pet, ela vai mudar e ela vai começar, então, a se estruturar de uma maneira muito próxima dessa relação de consumo, né? Então, seja o consumo do pet, porque num determinado momento eu compro o pet, né? E depois, a partir do momento em que eu compro para o meu pet, quando esse pet ele deixa de ser um bem, ele deixa de ser uma propriedade e ele passa a ser um membro da minha família, né? Até a gente chegar no tempo atual, onde a gente... É uma das coisas que eu estou escrevendo na minha tese de doutorado, em que o pet ele é uma pessoa, né? Ele tem identidade, né? Inclusive jurídica, se a gente for olhar aí, já existe algumas jurisprudências que mostram o pet como identidade jurídica. Ele é uma pessoa não humana. Então, isso muda completamente a forma como a gente pensa as relações culturais, sociais e principalmente as relações de consumo. Então, quando a gente fala de pet e de ser humano, né, e de como essa relação se constrói, a gente vai olhar essa relação historicamente seguindo um caminho, que começa lá por uma relação de utilidade, depois o pet, né, dentro desse consumo conspícuo, ou seja, esse pet ele me traz um status, ele me traz uma diferença social. A gente vai ver o pet também se relacionando com o ser humano a partir de um processo de humanização, né? Então, aonde o ser humano ele vai colocar características que são próprias da espécie humana na espécie animal, né? E para poder entender e significar de uma maneira mais de acordo com aquele momento cultural a relação que ele tem com o pet. A gente vai ter uma outra forma, né, do ser humano se relacionar com o pet, que é o self-estendido, né, que é onde eu olho para o meu pet e estendo a ele aquelas características que são minhas, né, e no final isso que eu chamo de petificação, né, que é quando o pet ele sai dessa esfera toda de ser uma propriedade, de ser um bem, de ser um amigo, de ser uma companhia, e ele passa a ser uma pessoa não humana, uma pessoa que interage, que faz parte da minha relação familiar, da minha relação social, com direitos, com vontades,
É claro que isso aqui não é uma régua, né, uma linear, onde a gente entende que uma coisa acaba para outra começar. Hoje tudo isso ainda existe, né? Então a gente ainda tem uma relação de consumo conspícuo, de humanização, de self-estendido, mas a gente explode essa bolha, então, para entender esse pet como de uma outra forma, como realmente alguém que faz parte da nossa vida, alguém que tem vontades, alguém que, inclusive, nas relações de consumo, é protagonista no processo de decisão, né? Então, esse mundo contemporâneo, ele coloca, então, esse pet como uma pessoa não humana, como uma pessoa que interage nas relações sociais e como uma pessoa que toma decisões de consumo, né? Isso faz com que, principalmente, a forma como a gente consome mude, né? Eu falei aqui agora há pouco da questão, isso estoura a bolha, não estou falando só de comprar um produto para o pet, né? Mas um produto para mim que respeite a minha relação com o pet, né? Então, isso vai um pouco além disso. E além de gerar um mercado cada vez mais premiumizado, né? A gente viu aqui a questão da longevidade do cemitério, né, que foi apresentado no início para a gente. Eu tenho um artigo escrito sobre isso lá na newsletter, né, na minha newsletter no LinkedIn, que fala justamente sobre todos os estudos que existem hoje feitos academicamente, entendendo esse fenômeno de como eu lido com a memória do pet, né? Uma vez que o pet ele vai viver muito menos do que eu, né? Ele vai morrer antes, normalmente, e como é que eu faço, né, com essa história, com todo tudo isso que foi construído, né, de que forma eu honro a memória desse pet, de que forma eu faço com que esse tempo, né, de amor despendido entre eles se prolongue em relação além, né, do tempo em que ele viveu. Então, a gente já começa a ver como esse caso de pioneiro aqui do Brasil, de um cemitério, mas a gente vai ver isso no mundo inteiro, né? Então, a gente vai ver isso acontecendo muito lá no Oriente, muito nos países asiáticos, né? Com cemitérios para pet, mas também com formas de você cremar, de você transformar a cinza em algo que você pode usar para esse pet continuar com você, né? E tudo isso cada vez mais premiumizado, no sentido de que gera um mercado cada vez mais valorado, né? Então, a petificação, ela intensificou, né, as compras, né? Ela intensificou as necessidades, ela mudou a forma como as necessidades surgem, né? Então, quando a gente olha para o pet keeping, né, para essa prática de você se relacionar com o animal de estimação, a gente vai entender que dessa relação entre espécies, das transformações culturais que essa relação passou, surge uma série de novas necessidades. E essas novas necessidades, elas se transformam em novos produtos, elas se transformam em novos mercados. E assim, isso vai girando uma roda, né, que é global, né, e que movimenta bilhões de dólares todos os anos em termos de mercado. Então, se o pet ele é membro da minha família, se o pet ele é uma pessoa não humana que tem direitos, que tem vontades, né, que tem protagonismo no processo de consumo, então cada vez mais eu, como responsável por esse pet numa relação, gasto mais com esse pet, né? Então, a gente vai olhando aí mercados que, quando a gente olha só para o mercado pet, só para a bolha pet, a gente está falando, em 2023, de um mercado de mais de 47 bilhões de dólares, né? É um mercado gigantesco, óbvio que ainda muito concentrado na parte de alimentação, mas também muito forte na parte de cuidados, na parte relacionadas aos cuidados do pet. Mas isso se a gente for extrapolar, a gente vai entender que esse mercado é muito maior do que esses 47 bilhões de dólares. É como a gente estava dizendo, são os hotéis que aceitam pet, que necessariamente não entra aqui, porque eu estou falando da minha hospedagem naquele hotel, mas eu só vou me hospedar naquele hotel se eu entender que aquele hotel é pet friendly, ou aquele ovo que eu compro que eu entendo que a galinha foi criada de uma maneira respeitosa, ou aquela maquiagem que eu uso no meu rosto, que eu só escolhi aquela maquiagem porque eu sei que ela, por exemplo, não faz testes em animais, né?
Então, esse mercado ele é muito maior, ele estoura muito mais essa bolha. Eu tô até para a gente trocar, e vice-versa também, né? Porque tem gente que diz assim, eu não vou nesse restaurante que vai cachorro. Sim, Né? acontece. Eu acho que todo fenômeno, ele não é monofásico, no sentido da gente olhar para ele e entender que ele só acontece de um lado, ele sempre vai ter um processo de equilíbrio numa balança. Então, assim, você vai ver, claro, pessoas falando que não vão naquele restaurante porque elas não são obrigadas a comer no mesmo ambiente que um animal. Mas isso, pela mudança cultural que a gente vive hoje, é quase que, eu não sei se a palavra é antiético ou se é vergonhoso, é complicado você se colocar nessa situação, é quase que moralmente incorreto você fazer alguns tipos, porque as pessoas vão te censurar por isso, né? As pessoas vão te censurar por isso. Legal. E aí a gente está falando de gatilho emocional, né? Quando a gente está falando de gatilho emocional numa relação de consumo, a gente está entendendo que a percepção de custo-benefício, ela se transforma a partir do momento em que a gente vai entendendo como essa relação vai se transformando com o passar do tempo e o quanto as pessoas também aumentam o seu relacionamento com o pet. É bem comum, por exemplo, você ver uma pessoa falar isso, eu não vou para um restaurante porque tem um pet, ou eu acho um absurdo a pessoa deixar o pet entrar dentro de casa ou subir na cama, e essa mesma pessoa, depois de uns anos, você encontra com ela tá com o pet dormindo na cama, tá andando com um carrinho empurrando o pet, porque isso é um movimento realmente de mudança cultural, né? Então, as pessoas, como é, por exemplo, com filho, como é com outras relações que a gente pode encontrar similaridades também. E aí, no início, né, a gente ouviu a colega falando, eu não me sinto confortável em usar o termo mãe de pet, né? Mas é um termo que está ganhando cada vez mais, porque as pessoas realmente entendem que elas são responsáveis e cada vez mais a gente percebe similaridade nessa relação de filiação mesmo, né? É muito comum a gente fazer essa análise da relação, né, do pet keeping pelo olhar, pelo viés da relação mãe-filho. Tem muitas similaridades desses dois lados. Eu entrevistei algumas mulheres jovens durante, né, meu percurso aí de pesquisador, que falaram abertamente que, assim, eu não quero ter filho, eu quero ter pets, eu quero ser mãe de pet. Então, assim, pessoas que já optam conscientemente em ter uma relação de filiação com o pet. Ela entende que, para ela, o pet ocupa esse espaço da maternidade de uma maneira muito tranquila. Isso se torna cada vez mais comum nessas relações. Eu estudei, por exemplo, no meu mestrado, né, na minha tese de mestrado, a relação de idosos com pet. É uma outra questão também. O pet, ele ocupa o espaço do ninho vazio de uma maneira muito complexa, mas muito atraente para esse idoso, né, para essa pessoa da melhor idade, que muitas vezes tem tempo, tem dinheiro e tem um espaço aberto na vida dela para ser ocupado, e o pet ele entra então nesse espaço e essa pessoa vai consumir, vai gastar com o pet, vai gastar o tempo dela, vai gastar o dinheiro dela com o pet. Então, só para a gente ir finalizando e abrindo aqui mais para a gente fazer a troca, né? Isso vai continuar a evoluir, né? O mercado ele vai se moldando a essas relações de consumo, né? O pet keeping ele é uma prática, né? E a gente, vou falar muito do meu ponto de vista, que é pela área de conhecimento que eu optei para olhar para esse fenômeno, que é a teoria da prática. A gente olha que as práticas elas estão se transformando o tempo todo. E cada prática ela é formada por significados, por objetos que dão materialidade para essa prática e por competências, ou seja, de que forma eu pratico isso, né? Eu preciso saber praticar isso. Então, cada vez mais esses significados eles vão se transformando e essas transformações fazem com que a gente tenha necessidade de novas materialidades. Então, por exemplo, eu vejo já
através das minhas pesquisas, ressignificação de objetos. Então, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei para minha dissertação de mestrado, ela falou, olha, eu compro essas lâmpadas fotossensíveis para casa, que é para que quando a minha pet acorde à noite, ela precisa ir lá no tapetinho dela para fazer xixi, ela não sabe acender a luz, então ela vai andando e as lâmpadas fotossensíveis vão acendendo para ela poder chegar lá. Então, o uso inicial da lâmpada fotossensível não é esse, mas ele começa a ser adaptado para isso. E aí o mercado, entendendo disso, ele se apropria e cria produtos específicos para essa prática, né? Então, eu usei um exemplo aqui, uma outra coisa que eu mapeei dos idosos com pet, eles tomam café da manhã juntos. É muito comum, e isso não é só com os idosos. Muitas pessoas têm o ritual de tomar café da manhã com seu pet. Não existe um produto específico para o pet tomar café da manhã. Então, isso, por exemplo, pode ser um nicho de mercado. Amanhã pode ser lançado um produto específico para o café da manhã, para o pet, já que existe uma mudança na prática, né, na forma como as pessoas estão se relacionando, mas o produto, a materialidade ainda não existe. Então, olhar por esse olhar das práticas é importante para a gente entender essas transformações no mercado, entender de que forma nós, empreendedores, nós, executivos de mercado, nós que estamos aí verificando essas oportunidades, podemos lançar produtos, podemos lançar serviços que atendam a essas transformações que acontecem o tempo todo. Era essa, acho que a gente tinha muito mais coisas para falar aqui, mas a ideia era a gente abrir essa discussão, né, para conversar, para entender, e principalmente a gente ter aí a oportunidade de trocar. Excelente, já temos aqui acho que o pessoal da Hamburcão levantou a mão. Ou desistiu? Ou fez por engano? Vamos lá, pessoal. Ver quem quer fazer aí suas primeiras considerações. Vamos lá, Jean. Bom, primeiro falar que foi muito legal, esclareceu muitas coisas que a gente vê, às vezes, infere, né? Mas com uma pessoa que estuda e que tem todo esse histórico, é muito legal, essa correlação até que foi que eu falei, eu inferia do menor número de pessoas querendo ter filhos e passando essa, vamos falar assim, papel no núcleo familiar para os pets, é muito interessante. E eu, como venho de trade, aproveitar que o Elton também é dessa parte, enquanto ele falava, eu fiquei pensando em diversos casos. Por exemplo, aqui no meu prédio tem a área onde os pets podem sair e dar uma voltinha, assim, uma área aberta, com árvore. E a gente também está falando bastante de restaurantes e outros lugares e o protagonismo desse pet. E eu fiquei pensando aqui, se pensa ou se tem já meios de transformar isso em canal de publicidade, assim, igual você falou, por exemplo, foi a primeira ideia que eu tive. Minha mulher é geriatra. E você falou que os idosos, eles gostam muito de pet. Lá tem a TV. E eu até pensei em algo meio filantrópico. Pô, por que não anunciar na TV dela, entrar em contato com uma ONG legal e botar lá as fotinhos dos cachorros para adoção, enquanto o pessoal está esperando. E eu vejo também que, sei lá, Instagram, quase todos os meus amigos que têm Instagram fazem Instagram para cachorro. Então, está criando, realmente, existe essa tendência de cachorros virarem influenciadores, espaços virarem lugares para ter merchandising voltado para os pets? É muito legal isso que você está falando. Tem uma riqueza gigante aí de assuntos que daríamos... Acho que cada ponto disso aí daria uma aula inteira para a gente conversar a respeito, mas sim, existe, né? Quando você entende o pet como protagonista, né? Essa transformação de que ele é uma pessoa não humana, né?
por que pessoa não humana? Porque ele tem cada vez mais identidade, e inclusive já existe em algumas a jurisprudência, né, alguns casos de pets que foram juridicamente identificados como pessoas com direitos e tudo mais, em algumas relações assim de animais voltando para a natureza por conta disso, e uma série de outras coisas. E isso dentro de uma relação de consumo também funciona muito. Então você vê os pet influencers, por exemplo, do que você falou. Então isso é bem comum, cada vez mais esses pets eles ganham identidade. É óbvio que por trás deles você tem um ser humano, né? E esse ser humano, ele está muitas vezes se relacionando ali pelo self-estendido, né? Então, ele está pegando aquilo que ele acredita, aquilo que ele é, e ele está estendendo aquilo para o pet, e é uma forma de você ter uma relação de consumo, de significado, né, de simbólico, principalmente, mas que acaba extrapolando pro consumo financeiro, para o consumo de troca de bens mesmo. Mas não só isso, a gente vê também, por exemplo, você falou do caso dos idosos, da geriatria, você tem um campo enorme aí. A gente tem diversos estudos científicos, tá? Se vocês quiserem entrar em qualquer base de estudo científico, vocês conseguem achar, é só pesquisar lá. Desde o Google Scholar até o Web of Science, Scopus, essas bases todas que permitem o acesso a esse tipo de estudo científico, você vai ver lá falando de estudos que foram realizados na área da medicina, por exemplo, que mostram o benefício de se ter um pet. Então, o quanto isso modifica a vida desse idoso para melhor, né? Então, para pessoas que têm algum tipo de patologia e tudo mais. Então, na minha tese, na minha dissertação de mestrado, uma das práticas que eu identifiquei do idoso, por exemplo, é que o idoso assiste televisão com o pet. Então, é óbvio que o pet, por uma questão biológica, né, ele não está entendendo o conteúdo que está acontecendo ali, mas ele participa daquele momento com o idoso. Então, é um momento que os dois estão ali juntos e eles estão vivenciando. Ele senta para ver a TV, o pet vai estar ali junto com ele. E aí você tem hoje, por exemplo, canais de televisão que foram feitos para o pet, respeitando a biologia dele, a anatomia, tudo que é necessário para o pet é ali naquele momento. Então, você abre um mundo, um leque tão grande de possibilidades que fica até difícil a gente conseguir botar limite da onde essa relação pode chegar. Elton, olha só, eu estava pensando, você sabe que o ser humano demorou muito para evoluir até alguns anos em que algumas coisas como as mãos e o nosso próprio pescoço vêm se transformando rapidamente devido ao uso intensivo do celular, né? Eu queria entender sobre esse olhar científico, assim, os pets que estão morando dentro de casa estão ficando cada vez mais espertos mesmo, porque você começa a ver coisas dentro do Instagram, por exemplo, que são quase inacreditáveis, né? Que são comportamentos que os animais têm por diversos motivos. Existe hoje já alguma comprovação de que esse desenvolvimento cognitivo, vamos dizer, dos pets, ele vem avançando muito rapidamente? Na verdade, assim, eu não sou especialista nessa área, né, lembrando que a minha expertise aqui, ela é muito mais focada em consumo, né, na relação de consumo. Eu não sou veterinário, não entendo de Fisiologia e coisas. fisiologia, bioquímica, tudo que pode interferir nisso. Mas o que a gente percebe dentro das relações de consumo é que sim, isso impacta. O fato do pet morar dentro de casa, eu vou até usar um outro exemplo, mas que também corrobora com isso que você está falando, obesidade no pet. Você tem muito mais pets obesos, porque esses pets, eles fazem menos exercício, eles ficam dentro de casa, eles correm menos, eles andam menos, eles comem mais, isso acaba impactando. Algumas doenças que eram menos comuns ou que eram mais
pouco mais ligadas, por exemplo, a comportamentos humanos, isso acaba sendo transferido para o pet também, porque o pet começa a se alimentar de uma outra maneira, ele começa a ter hábitos diferentes e tudo isso vai impactando. E é óbvio que nessa relação de evolução, né? Claro que eu não estou falando aqui cientificamente, porque eu não sou habilitado para falar isso, mas a minha percepção é que sim, você percebe uma mudança comportamental mesmo, que eu acredito que possa partir de um processo de evolução mesmo, porque pela forma como o pet ele está convivendo com o ser humano, ele está convivendo em espaços que antes ele não convivia, né? E isso vai impactar principalmente a relação de consumo. É legal, porque eu acho que essa por trás, né, da minha pergunta tem isso, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, na sala, corretores de imóveis, né? Que, se tu for ver hoje, na hora de comprar um imóvel, de vender um imóvel, né? Essa coisa de se tem um espaço para o meu pet é um fator decisivo, né? Porque se tem como te instalar, né, aqueles caminhos para gatos em que você pode estar tendo aqueles brinquedos aéreos, esse tipo de coisa, ela acaba fazendo a diferença, né? Então, eu acredito que essa evolução ela tem um pouco a ver com essa relação, por isso que eu realmente perguntei. Vamos ver o Guilherme, que está com a mão levantada, depois a gente tem uma pergunta no chat também. Vamos ver, Guilherme. Eu estava pensando a respeito aqui do meu gato, né? Como você falou, principalmente falando da obesidade, né? Tem risada que parece um travesseiro com a cabecinha de gato na frente. Mas dá para perceber, assim, que ele é uma pessoa mesmo, né? Pra gente, um membro da família. Não só isso, né? Se você tá triste ou doente, ele sente, ele vai lá, ele não sai do teu lado, né? Ele é um membro da família, por mais que ele tenha certas limitações ali, não consegue conversar, mas ele, né, a gente se conhece, né? Ele é meu amigo. E eu estava tentando traduzir isso para o meu negócio. Eu tenho uma escola de inglês online, eu não tenho muito o que fazer com o pet em si, principalmente porque eu não posso nem ter um espaço para ele, né? Eu não tenho uma escola física. Mas eu tenho uma experiência que eu fiz um concurso de beleza de pet, né, muitos anos atrás. E tentando, né, fazer os alunos, os clientes interagirem mais, e foi um sucesso, né? Muita gente se inscreveu. Aí o pessoal nas redes sociais votaram, tal, né? E aí teve alguns prêmios lá para o primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí eu queria saber um pouco disso, né? Esse mercado ele pode ser transferido também para a gente poder usar como marketing, para a gente poder, né, tá junto com o nosso cliente ali de um serviço que a gente presta para poder dar valor para o pet dele, dar espaço para o pet dele. O que você conhece a respeito disso? Eu acho que sim, você tem uma série de oportunidades aí, desde a produção de conteúdo, por exemplo, você está falando de idioma, você tem uma série de conteúdos que podem ser trabalhados nas diferenças, como cada idioma, por exemplo, identifica. Eu acho muito interessante um vídeo que fala de fonética, né, de como os diversos países, por exemplo, escutam o som dos animais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no inglês, o galo faz eu não vou saber falar exatamente, mas cuc-duridu, uma coisa parecida com essa, que pra gente é cocoricó, né? Então, sei lá, eu acho que baseado nesse tipo de coisa, o miau, o bark do cachorro lá, pro nosso uau aqui. Então, tem uma série de conteúdos que podem ser produzidos, que podem ser, por exemplo, aberturas de portas para pessoas que são apaixonadas pelo tema, né, que querem falar sobre o tema. E até produção de conteúdo mesmo sobre o tema, né, falando sobre pets ou a construção do uso de influencers, pets, para fortalecer o negócio. Então, pô, aqui no Brasil a gente tem o case do Cansei de Ser Gato, né, que a força que ele tem, né, como construção de persona, né, e aí de geração de influência e tudo mais. Então, acho que sim, tem um caminho enorme que dá para estourar a bolha e que dá para pensar. Óbvio que isso passa por um processo de criatividade, né, de brainstorm para entender tudo isso, mas tem um caminho, sim. Mas de muita diferenciação também, né, Elton? Isso que é legal de conseguir se posicionar, né, com esse segmento. Vamos ver, Alice, por favor.
Oi, tudo bom? Eu vou te perguntar uma coisa, mas antes eu vou te dar uma dica que quando o Marcelo falou que ia te trazer, a gente estava falando tantas coisas que eu mandei um áudio para ele, não sei nem se ele se lembra, que no meio de tantos assuntos, talvez perdeu. Sempre tive gato a minha vida inteira. E aí, agora, mas gato macho, agora arrumei uma gata fêmea. E, gente, as fêmeas são tá falando, uma pessoa que sempre teve experiência com macho. Ela é um terror, assim, e ela tá me fazendo de gato sapato, sabe? E aí, ela come eu compro uma ração para ela de filhote, a mais cara possível. O Marcelo tava vendendo a Premiere, compra a Premiere, tá, mas eu já comprei todas as rações que você imaginar. Ela come um pouquinho, depois ela não quer mais. Aí eu vou lá e compro outra. Ela come um pouquinho, depois ela não quer mais de novo. E aí, uma vez eu estava indo na pet shop, eu estava com tanta raiva, eu mandei um áudio pro Marcelo. Falei assim: fala pro seu amigo para ter uma ideia para montar um menu degustação de gato. Então, em vez da gente comprar pacotes de ração, a gente compra pacotinhos bem pequenos para o gato experimentar e falar: esse eu gostei. Não, esse não. E parar de fazer tutor de besta, entendeu? Que é o que ela faz comigo. Então, fica a ideia aí, porque eu acho bem interessante, principalmente para gato. Eu brinco assim, mas com tutor de gato a gente sempre conversa. Eles são muito exigentes, né? Eles têm um paladar que é só deles. Então, ela come uma coisa, o outro não come, aí ela vai lá e come o de gato idoso, e o idoso come de gato filhote. Eu tô sofrendo pra caramba. Então, fica a dica. Depois eu vou pegar o seu contato com o Marcelo, vou mandar para você, a gente já faz esse tipo de menu degustação? Te mando as amostras grátis com as refeições separadinhas para você experimentar com ela. Olha! Né, eu vou fazer, eu vou colocar o coisinha nela aqui assim, sabe? O babador, porque a bicha tá terrível. E a outra coisa, é uma coisa que para mim sempre pegou também, eu sou consultora de empreendedorismo, eu amo gato, e minha consultoria chama O Pulo do Gato, de tanto que eu gosto. E eu sempre, assim, nas épocas de, né, que você fala, não quero fazer isso, quero fazer outra coisa e tal, eu falava, vou montar alguma coisa de gato. O Jean até falou hoje, você já viu os gato café, né, essas coisas? Eu já fui em todos aqui em São Paulo, acho super legal. Mas, assim, eu sempre tive essa dúvida, até onde você gostar muito de bicho, ou gato, ou cachorro, ou os dois, te prepara para ser empreendedor do mercado pet, que é diferente, né? Assim, aí você gosta muito, no fim, não sei, isso acaba te atrapalhando, ou acaba te ajudando. Eu queria saber qual a experiência que você tem nisso. A gente tem que, acho que, para responder essa sua pergunta, a gente tem que olhar primeiro para a história do mercado pet no Brasil. Então, o mercado pet no Brasil. O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo. Então, é um mercado que teve uma explosão muito grande, né? E muita gente empreendeu nesse mercado e surfou numa onda que foi quase que assim um tsunami, né? Arrastou todo mundo, muita gente fez dinheiro, conseguiu, né, ter bons resultados nesse mercado, e não necessariamente eram pessoas que gostavam de pet especificamente, né? Agora, o mercado hoje no Brasil, ele é cada vez mais um mercado especializado. Então, ele é um mercado que exige, sim, preparação e conhecimento para você poder empreender e atuar dentro dele, né? Até porque é o que a gente está falando aqui, as relações, elas estão mudaram nos últimos 20 anos e cada vez vão mudar mais, e os donos de pet, eles são cada vez mais exigentes, né? Os animais são exigentes, aí a gente, claro, a gente poderia conversar horas aqui falando do porquê que você percebe que o seu pet é assim ou é assado, passa por uma relação de humanização, por uma relação de self-estendido, que muitas vezes é muito mais da nossa percepção humana em cima do comportamento da outra espécie, e não necessariamente do que é a outra espécie, mas aí seria um papo, né, para uma conversa outra maior. Conversa. Uhum. Mas isso acontece. Então, cada vez mais a gente precisa ser especialista no assunto para conhecer. Então, é um mercado especializado, né? É uma coisa, se você quer vender tênis, hoje você vende tênis, mas se você quiser pegar um grupo que quem é corredor, você vai ter que atender ele de uma maneira muito mais específica. Então, o meu olhar para esse fenômeno é pelo fenômeno da prática. Então, quando você olha, por exemplo, quem pratica corrida,
é uma pessoa que ela vai ser muito mais exigente na hora dela escolher as materialidades para essa prática, né? Então, quando ela vai escolher uma roupa, um sapato, tudo que ela vai fazer, ela vai olhar de uma maneira muito diferenciada, como é também o tutor de pet, que é o pet lover, que é o que a gente fala do pet keep. Então, você que é uma tutora de gato, você vai ser muito mais exigente para comprar. Então, você não vai comprar um produto de qualquer jeito em qualquer lojinha ali. Então, se o cara for empreender e querer montar uma lojinha, ele pode ter dificuldade de crescer, né, de evoluir dentro desse mercado, se ele não entender como esse mercado funciona. E isso, eu não estou nem falando de serviço ainda, que aí é bem mais complexo, né? A gente está falando só de produto. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Legal, obrigada. Legal, a gente tem mãos levantadas, vamos dar uma atenção aqui para o chat, ó. O Hamburcão pergunta, qual a tendência e perspectiva no mercado para ração úmida e guloseimas? Isso é uma super tendência de mercado, né? Então, quando a gente fala de indulgência, né, quando a gente fala de produtos que são ligados diretamente a essa relação de indulgência com o pet, é um mercado que vai crescer muito ainda, que está crescendo e que vai crescer muito ainda. É um mercado ainda pouco explorado, quando a gente pensa na forma como se compra nesse mercado, ainda tem um caminho muito grande de construção de categoria. Então, também é um papo aqui para hora, se a gente fosse conversar, porque, assim, quem compra ração, compra com um determinado mood, com uma determinada árvore de decisão, passa muito mais por uma questão de nutrição, é muito mais técnico, diferente de quem compra uma alimentação úmida ou um snack, né? Que passa muito mais por uma relação de indulgência, né? De agrado, de satisfação do pet. Então, são processos de compra um pouco diferentes, mas é um mercado, sim, que cresce, é um mercado que tem assim, ainda muito espaço para novos produtos, inclusive para variação de produto, e que a indústria, de uma maneira geral, no mundo, tem investido bastante nesses tipos de produto. Vou dar um exemplo para gato, são esses pequenos alimentos pastosos, por exemplo, que permitem que o tutor ele interaja com o gato na hora de dar o produto, porque a gente sabe que o gato ele é ali mais distante, é diferente do cachorro, né, que você abraça, você aperta, o gato ele é mais na dele. Então ali ele, por exemplo, proporciona um momento em que o tutor pode interagir, porque ele dá na boca do gato e etc. Então, você tem um caminho muito longo ainda para essas categorias de produto. Eu acho que sobre categoria e trade, você poderia fazer aí um merchandising do nosso curso, né, Elton? Né, que esse tema ele vai ser bem aprofundado no curso que foi criado em parceria com a SPM e a Premier Pet, em que somos eu, o Elton e a professora Regina Blessa, aí, que é uma autoridade em loja perfeita. Quer dar 2 minutinhos aí, Elton, sobre o nosso curso? Eu acho que essa pergunta aí, né, para quem está no varejo pet, é uma ótima oportunidade de atualização, né? Como vende esse produto, né? Então, acho que entender essa dinâmica de como vender esses produtos, por exemplo, faz toda a diferença quando a gente pensa nessas categorias e o quanto elas têm de longevidade, de prospecção, de crescimento ainda para o futuro. Esse curso, ele fala justamente sobre isso, ele fala sobre trade, né? Então, ele fala sobre inovação no trade. Então, de que forma a gente trabalha o ambiente, né, do ponto de venda, né? Ou seja, esse ponto de venda físico, seja virtual, pensando de uma maneira omnicanal aí, né? Mas de que forma a gente constrói estratégias que nos ajudam a ser mais assertivos nesse processo de venda e de construção de categoria. Então, a ideia desse curso, por exemplo, é dar uma base um pouco mais reforçada, né, de como funciona o trade marketing e de que forma a gente pode inovar dentro do trade marketing, pensando tudo que a gente tem de mais moderno aí na mão para fazer esse negócio acontecer dentro dos nossos mercados, dentro dos nossos negócios, pensando de uma maneira mais empreendedora, por exemplo. Legal, obrigado. Quem tiver interesse, a gente tem um cupom de desconto, se você tiver interesse. Ainda o Rafael Marketing diz que não está abrindo a câmera porque ele está escutando em aula
pelo fone, mas que hoje fechou um contrato com um cliente de clínica veterinária e está adorando aí o papo. O Graminha faz uma pergunta se essas relações interpessoais que hoje na humanidade estão mais difíceis, as pessoas mais polarizadas e distantes, será que isso é um dos motivos que faz com que o pet esteja preenchendo esta lacuna entre os humanos? Ele pergunta. Eu acho que também, né? Eu não gosto quando a gente está falando de um fenômeno cultural, social como esse, ser determinista demais no sentido de dizer que existe uma causa única, né? Eu acho que a sociedade ela está em constante transformação, e essas transformações da sociedade, elas vão impactar diretamente nas relações humanas de uma maneira geral. Então, a polarização, a forma como as pessoas se relacionam, fenômenos diversos que existem, sociais, eles vão, claro, impactar nisso também. Então, acho que isso contribui, mas ele não é uma causa única, ele é uma das causas que contribui para esse processo de transformação na relação entre ser humano e pet. Maravilha. Saulo, por favor. Oi, Elton. Olá. Feliz aqui por estar com você nesse momento. É uma noite de grande aprendizado aí com Pimenta e os demais colegas. Eu, como o Pimenta mesmo falou, né, a gente desenvolveu um gel creme cicatrizante e a gente adicionou nele um aplicativo operado por inteligência artificial. Então, é uma demanda hoje que é muito comum em humanos. Já existem aplicativos que analisam ferimentos na pele do pet, do humano, mas em pet, o primeiro aplicativo no mundo é o nosso. E a gente tem visto, de fato, como isso tem sido um diferencial no nosso produto, né? Porque a gente conseguiu unir uma formulação que cicatriza em tempo recorde, um ferimento, ao mesmo tempo que você tem ali um aplicativo próprio que vai dando feedback para o cliente. Então, com a sua experiência e a sua visão, o que é que você vê hoje como possibilidades dentro do uso da inteligência artificial no mercado pet? Porque é algo que tem tido muita constância, né? Tanto o uso da inteligência artificial no nosso dia a dia e esse hábito do cliente em ter a inteligência artificial dando todo esse suporte nas decisões de compra. Então, por isso é que a gente tem sempre trabalhado com essa interação. Produto, mas tem que ter algo assim diferenciado para que tenha aquela sensação maior do cliente. Então, eu queria saber de você, o que é que você vislumbra dentro do universo da inteligência artificial para o mercado pet? Nossa, tem um oceano azul imenso, assim, né, de oportunidades. Acho que a inteligência artificial, ela, claro, eu não sou um especialista do assunto inteligência artificial, mas é um assunto que também me interessa, e acho que o Pimenta tem um curso bem legal aí também, e eu tenho feito algumas tenho lido algumas coisas a respeito disso, e a gente entende que muito do que vai acontecer de evolução nos próximos anos vai passar por esses processos de transformação a partir do uso da inteligência artificial, né? Seja das inteligências artificiais generativas, né, que são as mais, vamos dizer assim, próximas do nosso dia a dia, ou seja, por exemplo, eu vou amanhã criar um Instagram para o meu cachorro, porque eu quero que o meu cachorro seja um influencer. E aí a inteligência artificial, por exemplo, pode me ajudar em toda a produção de conteúdo para isso, uma série de coisas que são muito práticas ali do dia a dia que podem acontecer, exemplificando. Até o uso disso mesmo para pensar inovação de uma maneira muito mais robusta, né, de entender comportamento, de conseguir mapear comportamentos de pets no mundo inteiro, de conseguir entender, por exemplo, comportamento, mudanças de comportamento, isso para o uso, por exemplo, de saúde, de descobrir novos medicamentos, eu acho que tem um caminho enorme para isso, né? E isso vai desde do simples ali no dia a dia, né?
na forma como eu posso usar, por exemplo, as generativas ali no nosso dia a dia, até essas utilizações aí mais complexas, pensando a transformação do mundo mesmo, transformação de processo e tudo mais. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela Reis, e daí a gente vê se tem alguém mais com algum assunto para tratar hoje, porque afinal de contas esse tema é muito amplo e todo mundo está convidado a fazer parte aqui da Liga, em que o Elton faz parte, a gente vai ter outros bate-papos com ele, mas ela pergunta o seguinte: como vocês enxergam a farmácia no mercado pet, que é muito pouco explorado hoje? Existe uma evolução que possa ser feita para dar mais destaque no caso de medicamentos sem prescrição? A pergunta dela. Eu acho é um tema bastante sensível, né? Acho que é como no humano também, né? Quando a gente fala do mercado OTC, né? Que são a venda aí de medicamentos que podem ser comprados sem prescrição médica, né? Mas eu acho que tem bastante oportunidade, sim. Eu acho que o mercado ele está se consolidando, por exemplo, com o uso de suplementos. Acho que é algo que é um caminho que ainda é muito pouco explorado, mas que a gente já começa a perceber que pode ser utilizado. O uso, por exemplo, de antipulgas. E se a gente for olhar, por exemplo, no Brasil, quantos pets utilizam antipulga e ainda o que teria de oportunidade para ser utilizado, né? Isso passa muito pelo que a gente conversou um pouco antes aqui, quando a gente estava falando do curso de trade, né? Então, do como a gente usa o ponto de venda para expor o que tem lá disponível e fazer com que o consumidor entenda a utilidade daquela categoria de produtos e passe a consumir aquela categoria de produtos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a forma como a farmácia humana, né, que acho que é um benchmark super interessante para a gente, ela está evoluída em termos, né, do uso de CRM, do uso de exposição, de como trabalhar a venda do produto, como organizar as categorias e tudo mais, isso pode ser também utilizado dentro do pet shop para melhorar a venda dessas categorias. Eu entendo muito por esse caminho, principalmente dessas categorias que são OTC, que né, não necessitam especificamente da prescrição médica. Olha, das perguntas que ficaram, o Graminha pergunta como vê o mercado e o marketing mais individualizado, como vem ocorrendo com as ANs, com as receitas individuais. Desculpa, eu não entendi. AMs? Com AN, receitas individuais. Graminha, tu quer explicar aí? Você está aí com a gente? Oi, Elton. Boa noite novamente. Boa noite. Alimentação natural, né? Tá. Tá? Como você vê, eu vejo... Eu participei de um curso recentemente, né, sobre isso, é minha área também, sou nutricionista e tal. Mas eu vejo ainda um mercado assim, muito individualizado, né? E um marketing muito ainda engatinhando, né? Nesse sentido, né? Por outro lado, como a gente vê esse tratamento aí que hoje, né, as pessoas têm com seu pet, quanto mais, é que nem quando a gente tem filho, né? A gente quer levar no melhor médico, a gente quer o melhor atendimento para ele, né? Como Sim. você vê esse mercado? Você acredita nesse mercado? Quando a gente fala de alimentação natural, a gente tem que entender que existem dois grandes grupos aí de produtos para ser pensado. Então, tem aquilo que o mainstream chama de alimentação natural, né, que são os produtos, quando a gente fala de uso de não de conservante, uso de ingredientes naturais, uso de superfoods, né, então tudo isso que entra dentro de uma categoria de alimentação natural, mas que são produtos industrializados, que passam por um processo de extrusão, são produtos industrializados. E uma outra coisa é a alimentação natural mesmo, ali, feita na hora, tal. Então, acho que são dois... Né? Super individualizada, super personalizada, tal, entendendo a necessidade específica daquele pet, algo bem feito, mais tailor-made, assim, pensando
de maneira mais holística. Eu acho que o mercado do produto natural, industrializado, é o futuro. Então, nos Estados Unidos, isso é mais de 90% do mercado, e aqui no Brasil isso vai ser também. Hoje não é, mas vai ser também. Então, quando a gente fala de tendência de mercado, cada vez mais é isso que produto sem transgênico, produto com uso de nutracêuticos, né? Nutracêuticos, produtos com superfoods, produtos com uso de conservante natural. Então, tudo isso chama a atenção do tutor cada vez mais, que numa relação de humanização, numa relação de self-estendido, escolhe esse tipo de produto para o pet. Mesmo se a gente for olhar que os estudos, né, científicos não tenham nenhuma coisa contra o alimento industrializado que não se enquadra dentro do alimento natural, mas que seja um produto de qualidade ótima. Então, por exemplo, vamos falar de transgênicos, né? Não existe nenhuma comprovação científica ainda que o uso de transgênicos na alimentação vai fazer mal para o animal, mas muitas pessoas preferem comprar o produto sem o transgênico. Então, isso faz parte de uma mudança social, cultural, bem evidente e bem promissora. Quando a gente fala de alimentação natural, né, e aí eu não estou falando da alimentação natural dos nossos pais, né, ou dos avós dos mais jovenzinhos aqui, que é aquela alimentação do resto de comida que tinha em casa e dava para o cachorro. Mas quando a gente pensa na preparação natural de comida para o cachorro, também existe, claro, essa corrente, só que a gente tem muitos desafios quando a gente pensa nisso, principalmente logísticos, né, questões realmente difíceis, porque é complexo você conseguir pensar nisso de uma maneira de negócio, mas também escalar, entendeu? Então, uma coisa é assim, eu vou vender alimento, vou fazer, eu, nutricionista, vou lá entender quais são as necessidades específicas daquele pet, vou fazer uma anamnese, vou entender o que ele precisa, o que é o melhor, e aí vou dar uma receita do que tem que ser preparado, e alguém vai preparar esse produto para ser vendido e entregue. É mais complexo, você tem alguns desafios de custo e de logística dentro desse processo, mas já existe um mercado também. Por exemplo, eu entrevistei uma tutora do Rio de Janeiro, no meu mestrado, que ela comprava de uma empresa que tem lá no Rio de Janeiro, que era assim, a mulher preparava todos os dias a refeição do cachorro e levava, a empresa preparava e levava a refeição fresca para ser entregue na casa, para ser administrado naquele cão. Então, hoje ele vai comer peito de frango, vai comer tal coisa, era feito, preparado e levado. Mas tem um custo mega elevado e tem um desafio logístico também, né? Porque tem que ser preparado na hora, você tem tempo para entregar, você tem uma série de vulnerabilidades envolvidas nisso, né? De questões sanitárias e tudo mais. Então, é bem complexo. Agora, o natural industrializado, isso você pode ter certeza que é o futuro. Muito bacana, Elton. Agradeço demais aí o teu tempo, tua dedicação, agradeço a todos que estão aqui com a gente, né, e fica o convite aí para vocês fazerem parte, né, quem já se inscreveu aqui na Liga para receber o link hoje, quem acabou, eu botei lá no nosso grupo, eu botei o link direto do Meet aqui também, lá na comunidade do Pet Trends, então teve gente que talvez não tenha se inscrito ainda lá na Liga dos Inovadores, então fica aí o convite gratuitamente, toda semana temos eventos online, temos momentos de troca aí para poder bater papo com o Elton, que está chegando aí, né, para também trazer novidades aí em breve, né? Vamos ver quem que levantou a mão, Felipe, por favor. Acho que... Por quem queria aqui? Fui dar tchauzinho. Legal. Obrigado aí, Felipe, mais Valeu. uma vez. Lia, quer fazer aí consideração final antes de passar para o Elton? Agradecer a presença. Tivemos aí uma quantidade bem bacana de pessoas e pessoas novas, então venham conhecer a ligadosinnovadores.com.br, entrem lá, conheçam, vejam outras super aulas que a gente tem lá gravado e dá uma olhada na nossa agenda, que a gente tem aí até o fim do ano mais temas muito bacanas aí para rolar.
Pode ir, Elton. Eu também queria agradecer o convite. Obrigado, Lia. Obrigado, Marcelo, aí, pelo convite, por estar tendo a oportunidade aqui dessa troca. E queria deixar o convite aí também para todos, né? Quem tiver interesse em fazer o curso, né? Olhar um pouco mais para esse mercado do ponto de vista do trade marketing. Tem um curso lá disponível na SPM, um curso muito legal. A ideia é que no futuro a gente tenha até outros temas. E também convidar a todos, né? Aqueles que ainda não estão fazendo parte da comunidade do Pet Trends Brasil, que entrem lá no grupo. Depois eu vou postar lá no grupo da Liga também, né, o link para entrar, e também convido vocês a ler a newsletter, né, do Pet Trends, que está lá, onde todas as semanas a gente produz conteúdo falando sobre tendência mesmo do mercado pet, tudo baseado em artigo científico, tudo baseado em produção de conteúdo de pesquisa. Então, tem bastante coisa legal lá. Muito obrigado a todos. Então, uma boa noite e a gente se vê na semana que vem. A gente vai ter na próxima semana. Você lembra qual é o tema, Lia? Nosso tema é Black Friday. Black Friday. E a gente vai falar de Black Friday, de como ele é importante também, que nem hoje, né? Que não é só para loja, não é só para vender desconto, não é para só falar de produto que está encalhado, né? A Black Friday é uma super oportunidade para você gerar uma nova experiência do cliente com a sua marca, e é isso que a gente vai aprender aí na semana que vem. Muito bem lembrado, muito obrigado a todos, bom descanso, e vejo vocês aqui na nossa programação. Valeu, Elton, mais uma vez. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Pessoal, tchau. Tchau, tchau.